morador de rua, sem família, sem ninguém. A minha comida era o lixo. Eu morava no sertão de Alagoas e levava uma vida triste. Aos 13 anos, eu resolvi ir embora daquela cidade, tentar uma vida melhor na cidade grande, como falam no interior. E eu fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, ao invés de eu me encontrar trabalhando, encontrar-me com alguma coisa que mudaria a minha história, passei a usar drogas que me levaram às ruas, drogas que me levaram a viver morando em situação de rua como um mendigo. Nessa praça que você está vendo aqui, ela era um lugar onde eu ficava. E nesse lugar, à noite, tinha um coreto, era o lugar onde eu dormia. Essa situação em que eu me encontrava de rua me levou a perder tudo o que eu tinha, minha dignidade, perder meu caráter, a ponto de quem se envolve com as drogas é capaz de vender a sua própria alma. E era assim que eu me encontrava. Por 3 anos eu morei num coreto, aonde eu encontrava um lugar eu ficava. Se não desse para me ficar nesse coreto, eu procurava um outro abrigo. Essa era a minha situação. E nesse lugar eu vim a padecer, a ficar de maneira que eu não tinha esperança nenhuma. A ponto de, uma certa vez, eu procurando um lugar para ficar, a gente encontrou um barraco, que era do lado de um colégio onde eu guardava uma bolsa minha com algumas roupas. E esse lugar eu comecei a colocar algumas madeiras e ajeitei ele. Eu passei a ficar nesse barraco por um período e a polícia descobriu que existia alguém vendendo droga nesse lugar. E, infelizmente, eles chegaram e destruíram com a máquina, vieram ali, quebraram esse barraco, destruíram ele. E eu fiquei assistindo, eu lembro que era parte de manhã, eu de longe vendo aquela situação, eu fiquei perguntando para mim mesmo, e agora? O que vou fazer? Pois era o único lugar que tinha para me ficar. E como a polícia tinha destruído esse barraco onde eu ficava, eu voltei novamente para esse coreto, onde eu ficava nas praças. E todas as noites, nessa praça, tinha uma obreira da igreja que ela me dava um jornal. E era todas as noites. Eu até percebia que o jornal era o mesmo durante a semana. Mas eu recebia aquele jornal com muita alegria. A princípio, eu não lia nada. Esse jornal me servia como um cobertor, o lugar onde eu forrava, o lugar onde eu deitava. Ele me servia de uma maneira muito boa, porque ele aquecia o meu corpo. E eu passei a ler esse jornal, com pouca leitura que eu tenho até hoje, mas eu passei a ler alguma coisa desse jornal. E ele passou a me aquecer por dentro também, pois ele me falava de algo, e eu via alguns testemunhos, eu via algo dentro desse jornal que me trazia, me remetia a algo que podia mudar também a minha vida. Mas mesmo assim, eu não fui à igreja. Mas, diante dessa situação, eu encontrei um homem chamado Sebastião, que esse senhor me acolheu e me levou para uma vila de casa que ele tinha. E ele disse para mim assim, olha, você não tem como pagar o aluguel, mas eu vou lhe ajudar. Você vai me ajudar em um bar que eu tenho e durante o dia que você ficar nesse barraco, a gente vai descontando de aluguel o trabalho que você vai fazer para mim. E eu fiquei. O Sebastião, ele era um pai de santo. E ele, vendo aquela situação em que eu me encontrava, ele achou que poderia mudar a minha situação. Só que ele não me levou para o centro espírita. Ele não me levou, não me falou nada disso. Ele disse que só existia um lugar onde poderia mudar a minha vida. E esse lugar era diferente daquilo que ele praticava, que era a Igreja Universal do Reino de Deus. E a gente, chegando na Igreja Universal, ele me levou até a Igreja Universal. Ao meio-dia, numa sexta-feira,
E chegando lá tinha um culto, uma reunião. E nessa reunião o pastor mandou se levantar, colocar a mão no coração e fez uma oração. E isso, quando ele começou a oração forte, manifestou tanto eu como o Sebastião, a pessoa que tinha me levado. Quando eu fui ver essa situação, eu já estava diante do altar com o pastor conversando comigo. E ele perguntou, por que você está aqui? Eu falei para ele, eu não sei, eu estava no meio da igreja, ou agora eu estou aqui. Ele falou, você está aqui porque um mal desse que está aqui, na vida desse rapaz, também estava na sua. E como está a sua vida hoje? Eu falei para ele, a minha vida se encontra um caos. Eu me encontro numa situação triste, eu me encontro morando de favor na casa desse rapaz, ele que me acolheu, eu me encontro muito numa situação de fundo do poço. Mas ele disse para mim uma palavra, que Deus tiraria do monturo necessitado. Ele disse para mim que Deus mudaria aquela situação. E na hora que ele falou isso, eu acreditei. Eu empenhei minha vontade de mudança de vida e com toda a fé eu disse para ele, olha, eu não quero mais um desse na minha vida. Ao passo em que eu buscava a Deus cada dia mais, pois a sede era grande de uma mudança, eu tinha muita vontade de mudar de vida, eu passei aí todos os dias. Eu já parei de beber, parei de usar droga, parei de viver na vida errada e fui buscar a Deus cada vez mais. E Deus foi transformando a minha vida. Foi quando chegou a Fogueira Santa de Israel. E nessa Fogueira Santa de Israel, eu sabia que era a minha vida por uma vida de Deus. Porque quem tem o Espírito dele, tem o próprio Deus dentro de si. E nessa Fogueira Santa de Israel, eu me revoltei. Eu fui à luta porque eu não aceitava estar ali, na casa de Deus, vendo a minha vida sendo transformada aos poucos, mas não ter o Espírito dele. E eu fui lutar por esse Espírito de Deus. E eu me lembro que eu fiz, na Fogueira Santa de Israel, o meu voto. E o meu voto, ele foi com toda a força, porque eu coloquei o material, mas eu também coloquei o espiritual. Peguei aquele resto de vida e entreguei na mão de Deus e eu busquei com toda a força. Eu desci já diferente, porque dentro de mim havia uma certeza. E numa quarta-feira, me lembro como agora, eu estava buscando com toda a minha força, com toda a minha fé. Eu falei para Deus a verdade que estava dentro de mim. Eu falei, meu Deus, eu preciso do teu Espírito, porque sem o teu Espírito eu vou voltar para as ruas. Sem o teu Espírito eu não sou nada. A minha oração, a minha entrega foi essa. Eu falei com toda a sinceridade com Deus. Falei para Deus o quanto necessitava dele, porque sem ele eu não chegaria a lugar nenhum. E eu vi que Deus naquele momento queria morar dentro de mim. Ele queria habitar dentro de mim. E eu passei a ter o Espírito Santo. Passei a ter o Espírito dele. E fui guiado por esse Espírito até o dia de hoje. Eu passei a ter um emprego novo, eu passei a ver uma mudança na minha vida. A minha vida sentimental começou a ser abençoada, eu passei a ter uma pessoa do meu lado, um casamento abençoado. Hoje a minha esposa é do meu lado 24 horas. Hoje nós temos uma família abençoada. Para quem morava nas ruas, para quem passava necessidade, hoje nós temos uma empresa, hoje nós temos 2 casas, uma casa na praia, hoje eu tenho 3 carros, hoje eu tenho uma vida próspera, mas tudo isso não é comparado ao que eu tenho dentro de mim, pois isso é a maior riqueza, é a certeza que se agora eu apagar aqui, eu vou para um lugar transformador. Tudo isso que Deus fez na minha vida, essa transformação é muito bela, mas não se compara ao que Ele fez dentro de mim. Transformou o meu interior.
Há muita dor que eu trago aqui, não sei por onde começar, vem me ouvir. Eu sou necessitado, ó Deus, ajuda-me. Depois de andar tantos caminhos, me achego a ti. Eu tenho tanto a lhe falar da minha dor. São noites mal dormidas, sou sofredor. Escuta esta minha voz tão embargada. Quero aprender a seguir a caminhada. Ó, vem, Senhor meu Deus, não tenho a quem clamar, só tenho a Ti, Jesus, dá-me forças pra lutar. Escuta este clamor que faço em Teu altar, Senhor, vem me ajudar. Ó, vem, Senhor meu Deus, segura em minhas mãos. Eu quero me entregar de todo o coração. Quero viver feliz, usando a minha fé em Ti, Jesus de Nazaré. Em Ti, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré.